Bom dia, pessoal. Eu gostaria primeiro de agradecer aos devotos do Rio de Janeiro, especialmente para Bioma Prabhu, pelo convite, de poder dar esta aula do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandanam Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Shila Prabhupada. Então, iniciando a aula do Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo primeiro, verso número 8. Hoje nós podemos ler dois versos, vou ler o verso 8 e o 9, tá? Porque eles têm uma relação com o outro. Então, vamos oferecer nossa reverência ao Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udhirayet. Antes de recitar esse Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve se oferecer respeitosa reverência à personalidade da divindade Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o autor. Então, o verso de hoje é o verso número 8. Vidhatvam samyam tat sarvam tatvatastadanugrahat bhuyat migdhasya shishyasya guravo guhyamapyuta. Vetha, tu és bem versado, tuam, vossa honra, Saumyam, aquele que é puro e simples, Tat, aqueles, Sarvam, todos, Tatataha, de fato, Tat, deles, Anugrahat, pelo favor de Bhuyaha, dirão, Snigdhasya, aquele que é daquele que é submisso, Shishyasya, do discípulo, Guravaha,
os mestres espirituais, Guhyam, segredo, Api Uta, dotado de. Tradução do verso. E porque és submisso, teus mestres espirituais dotaram-te de todos os favores concedidos a um discípulo manso. Portanto, podes nos dizer tudo o que aprendeste cientificamente com eles? Significado por Srila Prabhupada. O segredo do sucesso da vida espiritual está em satisfazer o mestre espiritual e, desse modo, conseguir suas bênçãos sinceras. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur canta assim em suas oitavas famosas estrofes sobre o mestre espiritual. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mestre espiritual. Apenas por sua satisfação pode alguém satisfazer a personalidade da divindade. E quando ele está descontente, só há ruína no caminho da realização espiritual. É essencial, portanto, que o discípulo seja muito obediente e submisso ao mestre espiritual fidedigno. Srila Suta Goswami preenchia todos os requisitos como discípulo e por isso foi dotado de todos os favores por seus eruditos e autorrealizados mestres espirituais, tais como Srila Vyasadeva e outros. Os sábios de Naimisharanya estavam confiantes de que Srila Suta Goswami era autêntico, portanto, estavam muito ansiosos por ouvi-lo. Vou ler o próximo verso, depois eu começo a aula comentando sobre os dois versos que estão conectados um com o outro. Tatra tatrangjasayushman bhavatayadvinishchitam punsam ekantatha shreyas tanha samsitumarhasi. Tradução: portanto, como te abençoaram com muitos anos de vida, explica-nos, por favor, de maneira facilmente compreensível, o que verificaste ser o bem último e absoluto para as pessoas em geral. Significado por Srila Prabhupada. Na Bhagavad Gita se recomenda a adoração ao Acharya. Os Acharyas e Goswamis estão sempre absortos, pensando no bem-estar do público em geral, especialmente no seu bem-estar espiritual. O bem-estar espiritual é automaticamente acompanhado pelo bem-estar material. O Acharya, portanto, os Acharyas, portanto, dão orientações sobre o bem-estar espiritual para as pessoas em geral, prevendo as incompetências das pessoas desta era de Kali, uma era férrea de desavenças. Os sábios solicitaram de Suta Goswami um sumário de todas as escrituras reveladas, porque as pessoas desta era estão condenadas sob todos os aspectos. Os sábios, portanto, indagaram sobre o bem absoluto, que é o bem último para o povo. A condição condenada das pessoas desta era é descrita nos próximos versos seguintes, que será dado
na próxima aula. Então vamos passar para o primeiro verso, que explicá-lo, depois vamos explicar esse segundo verso aqui, tá? E por que és submissos? Vetatvam samyam tatsarvam tattatanugraha bhuyas migdhatya shishyatya guravo guhyam apyuta. E porque és submisso, teus mestres espirituais dotaram-te de todos os favores concedidos a um discípulo manso. Portanto, podes dizer tudo o que aprendeste cientificamente. Ele. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, aqui nós podemos ver como que Sutta Goswami está sendo elogiado pelos sábios de Naimisharanya. O contexto que nós estamos vendo aqui da narrativa do Srimad Bhagavatam, ele inicia exatamente na floresta de Naimisharanya, nesse grande sacrifício que os sábios estavam executando para o bem-estar da humanidade, na verdade prevendo o início desta nefasta era de Kali. Esses sábios que são movidos pelo desejo do bem de todos os seres. Eu acredito que a posição de um sábio exatamente é essa, a posição de um grande devoto, aquela pessoa que realmente está conectado com o absoluto, que está conectado com a suprema personalidade de Deus. Ele é um bem-querente, assim como Krishna é o bem-querente de todos os seres, ultimamente, não? Suridham Sarvabhutanam, isso é a posição de Krishna. E, portanto, essas pessoas, eles estão preocupados com os outros. Por isso a gente que o verdadeiro sábio, ele para dukkha dukhi, ele sofre quando vê os outros sofrerem. E ele também para sukha sukhi, ele é feliz quando as pessoas estão felizes. E ele pode entender que a verdadeira felicidade não é felicidade material. A felicidade material só gera sofrimento, porque a pessoa se apega aos objetos, ela se apega à circunstância e os relacionamentos para ser feliz, mas acontece que devido à natureza temporária de tudo, ela fica a ver navios. Ou seja, as coisas param, morrem, estragam, desaparecem e a pessoa está apegada, e o preço do apego às coisas materiais é o sofrimento. E, portanto, esses sábios, eles estão preocupados com isso. Tá? Então, estes sábios, Naimisharanya, que estavam executando o sacrifício, escolheram para sentar na asana os Vaishnava mais conceituado, o mais qualificado para ser o orador. Entende? Então, aqui, a qualificação que os sábios estão dando para Sutta Goswami é que ele era um discípulo perfeito. Então, na verdade, nós podemos ver que para que haja vida espiritual, como Srila Rupa Goswami explica no Bhakti Rasamrita Sindhu, quando ele enumera os princípios do serviço devocional, os 3 primeiros princípios é exatamente isso: se aproximar de um mestre espiritual, se ligar no mestre espiritual, receber instruções do mestre espiritual. Então, a vida espiritual começa com o mestre espiritual. Sem mestre espiritual não existe vida espiritual. E na Bhagavad Gita está bem claro que não basta que nós possamos encontrar o mestre espiritual genuíno, porque na verdade o mestre espiritual genuíno é Krishna. Krishna está no coração de todas as entidades vivas e ele pode nos instruir de todas as maneiras. E nós só não vemos Krishna nos instruir no nosso coração porque nós estamos cheios de contaminações anartas e nós não conseguimos distinguir o Senhor nos guiando das diferentes especulações da nossa mente, esses turbilhões, esse barulho na consciência. Não temos condição de ver. E, portanto, precisamos buscar o abrigo de alguém que tem essa conexão clara, límpida, e
pode assim ser o médium transparente através do qual o mestre espiritual agir. Esse é o segredo do mestre espiritual. O mestre espiritual, ele é adorado. Acharya Manvijanyan, Krishna explica na Bhagavad Gita, o Acharya tem que ser adorado como se fosse eu, porque ele é o médium. O que ele está falando, ele não especula, ele não está falando as suas opiniões pessoais, ele está sendo um instrumento de guiar a pessoa. Então o mestre espiritual qualificado, entende? Ele é enviado por Krishna. Então, na verdade, eu sempre digo que mais importante que buscar, ou querer encontrar o mestre espiritual, porque o mestre espiritual é dado por Krishna. Krishna nos envia o mestre espiritual se somos sinceros. É a nossa qualificação como discípulo. Então, por isso que quando Krishna explica sobre o mestre espiritual na Bhagavad Gita, ele descreve a qualificação do discípulo. Ele diz: Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninatattadarshana. Nós temos que encontrar aquele mestre espiritual que pode nos dar a verdade, porque ele viu a verdade. E para isso nós temos o quê? Tadvidi, saiba isso, conheça este fato. Tadvidi pranipatena pariprashnena e sevaya. São 3 condições. Então, a primeira qualificação é pranipatena, que é exatamente essa qualificação que os sábios detectaram em Sutta Goswami. Ele está dizendo aqui, sois manso, entende? Shaumen, você é puro e simples, entende? Então, portanto, o mestre espiritual, quando puderam ver que você é qualificado, você é um discípulo qualificado, como o Srila Prabhupada traduz aqui, entende? Eles dotaram de favor. Então significa, o discípulo se aproxima da posição mansa. Entende? Devemos humildemente nos aproximar de mestre espiritual. Porque se a pessoa se aproxima arrogantemente do mestre espiritual, a coisa não acontece. O mestre espiritual, ele não tem obrigação de dar a grande riqueza que é Krishna Tattva, a grande riqueza que é Krishna Dhyana, a grande riqueza que é Krishna Bhava. Ele não vai trabalhar para despertar essa emoção para que ela se torne Krishna Rasa, Bhakti Rasa. Mas espiritual não tem obrigação se você não é humilde. Então essa humildade é a primeira qualificação. Porque a segunda qualificação é pranipatena pariprashnena. Então a isso nós vamos, entende, ver que o mestre espiritual, ele tem que ser indagado com questões relevantes. Nós não podemos ficar perguntando abobrinha para o mestre espiritual, qualquer coisa para o mestre espiritual, para satisfazer a nossa curiosidade, assim, e portanto, neste verso do Srimad Bhagavatam, no primeiro capítulo, do primeiro canto, verso número 8, ele está dizendo que Sutta Goswami é um discípulo qualificado porque, primeiro, ele aproximou-se mansamente, está dividido, humildemente de seus mestres espirituais. E segundo, ele também vai poder, nessa atitude humilde, ele vai fazer perguntas relevantes. Nós podemos ver, às vezes, em aulas, né? Quando, às vezes, o mestre espiritual, um orador, está dando uma aula, aí você pode ver que tem pessoas que não se aproximam de uma maneira humilde, entende? E, portanto, as perguntas que eles fazem não são perguntas, são, primeiro, oportunidade de ter acesso ao fórum que está ali para poder falar mais que o orador. Então aí a pessoa começa a dar uma verdadeira aula na pergunta e nunca chega na pergunta. Então, é um exemplo do que é uma posição inadequada. Perguntas inadequadas. Quem não é humilde não consegue fazer perguntas relevantes. Quem não é humilde
primeiro não está se aproximando na atitude correta, de que eu quero conhecer Krishna, e Krishna veio na forma deste Vaishnava, deste santo, deste devoto, para que eu possa ouvir dele aquilo que eu tenho que ouvir. E por isso, a literatura védica deixa bem claro a importância da atitude correta, de entender o que é o mestre espiritual. O mestre espiritual, do ponto de vista físico, pode ser uma pessoa como qualquer outra, um ser humano, masculino, feminino, preto, branco, alto, brasileiro, americano, mas isso não é o que importa no mestre. Nós não podemos ver isso no mestre espiritual. Quem vê isso no mestre espiritual, ele não vai ver Krishna falando nele. Então a questão do mestre espiritual não vai acontecer. Então, quando a pessoa tem essa atitude correta de ver Krishna, porque está dito na literatura védica, o Upanishad deixa bem claro, Yastya deve para bhakti, jatta deve tata guru katatasi artha prakashanti mahatmanaha. Devemos, aquela pessoa que tem fé inabalável, que tem fé madura na suprema personalidade de Deus, Yastya deve para bhakti, aquele que tem devoção pura, devoção superior a Krishna. Yasya deve para bhakti jata deve tatagu. E também tem a mesma qualidade de fé que ela tem no Senhor Supremo, ela tem no Mestre Espiritual. Yasya deve para bhakti jata deve tatagu tasyate katita hi artha prakashanti. Então essa pessoa, o mistério do conhecimento védico, o mistério do conhecimento espiritual é revelado no coração. Então é a atitude que nós temos com o enviado, representante de Krishna, que faz com que Krishna nos dá insight, que nós possamos ter revelações na vida espiritual. Então, porque nos aproximamos da forma correta, indagamos essa humildade de entender a posição de Krishna e que Krishna está falando aqui pela boca do meu mestre espiritual. Então minha atitude é humilde. Então as perguntas vão ser proporcional. E aí nós podemos começar a entrar na vida espiritual prática. Por isso, como o Rupa Goswami falou, a vida espiritual é uma ciência, é um cultivo que começa de fé. Adashradhal. Então, aquela fé básica em Krishna faz com que nós vamos buscar primeiro sadhusanga, a associação com os devotos, a associação com o mestre espiritual, porque os devotos são nossos mestres espirituais. Nós temos que entender isso. Quem pensa que a associação com o devoto é apenas bate-papo, fofoca, isso não é associação com o devoto. A associação com devotos é quando os devotos estão iluminando uns aos outros, falando sobre Krishna. Significa que aí a associação dos devotos é a associação com o Guru, com todos esses shikshas, essas pessoas que Krishna, vendo a nossa sinceridade, vai nos falar, vai nos iluminar. Né? Então assim, na associação dos devotos, a nossa fé cresce, a nossa fé se aprimora, ela desenvolve, e aí nós podemos nos ocupar no serviço devocional. Por isso que, voltando ao Bhagavad Gita, diz, Vidi pranipatena, essa humildade, a fé com humildade nos leva a indagar corretamente. Então nós nos aproximamos dos devotos, indagando corretamente, e aí, Sevaya, terceira qualificação. Aí a pessoa se ocupa do serviço do mestre. Devemos nos aproximar do mestre espiritual, humildemente, indagar, e aí nós podemos nos ocupar no serviço. Aí vem sadhusanga, leva de uma forma correta a questionamentos que permite que nós possamos nos ocupar no serviço devocional, sadhana bhakti ou bhajana kriya, e aí a nossa vida espiritual vai aumentando, nós podemos aí nos purificar dos anartas, podemos nos estabelecer na vida espiritual, e aí nós podemos começar a sentir satisfação na vida espiritual, ruchi, entende? Satisfação no serviço, satisfação na nossa existência simples, a serviço do nosso mestre espiritual. E aí, estável, um devoto estável, não é um devoto assim, ioiô,
que vida espiritual é apenas periodicamente, de vez em quando eu estou assim, aflito, eu busco o templo, quando eu estou aflito, eu busco... Não, o mestre espiritual, ele é um fato constante na nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos o mestre espiritual, porque ele é o farol que guia a vida espiritual. Ele é o leme do barco da salvação que vai nos levar diretamente a Cristo. Então, dessa forma, ele está dizendo aqui que o sucesso da vida espiritual vem na satisfação do mestre espiritual. Então, por isso, nós satisfazemos o mestre espiritual dessas três maneiras: com humildade, fazendo perguntas que são relevantes para o meu avanço espiritual e nos ocupamos no serviço, nos ocupamos da missão do mestre espiritual. Servir a missão do mestre espiritual é mais importante do que querer fazer algum serviço caprichoso para Krishna. Na verdade, Krishna não aceita o nosso serviço direto. Escreve na Escritura que aquele que pensa que é um servo de Deus, ele não é um verdadeiro servo, mas o servo de meus servos é o meu verdadeiro servo, isso é explicado no Adi Purana. Tá? Então, portanto, assim, Srila Vishwanath Chakravarti, Prabhupada explica aqui dizendo que a graça do mestre espiritual, o mestre espiritual ficar satisfeito, os mestres espirituais estarem satisfeitos, como o caso que estava com o Suttagama, aí significa que a pessoa recebe misericórdia de Krishna, como essa canção do Guru Vastavi que nós cantamos todos os dias. Jasya Prasada, Bhagavat Prasada, por sua misericórdia, Bhagavat, a misericórdia de Krishna. Jasya Aprasada, sem a sua misericórdia, Nagati Kutupi, não existe, você não chega à meta, não existe o mestre espiritual. Então, por isso é dito que o serviço devocional ele é muito científico. Existe um processo chamado Sadhana Bhakti, tanto na categoria de Vaidhi Bhakti como de Raganuga Bhakti. Então, todo esse sadhana nos purifica, ele nos faz com que nós possamos desenvolver a atitude correta no serviço devocional. Mas, mesmo assim, nós não podemos alcançar amor por Krishna meramente por sadhana. O sadhana é a nossa contrapartida para mostrar a Krishna que nós queremos chegar a Ele. Mas é a graça do mestre espiritual. É a graça de Krishna manifesta pelo mestre espiritual que faz com que nós possamos desenvolver amor puro por Krishna. Mesmo, existem pessoas que desenvolvem amor puro por Krishna, como Kripa Siddha, pela graça do mestre espiritual, mesmo que eles não executem nada, mesmo que eles, às vezes tem pessoas que pela graça de Krishna, eles desenvolvem amor puro por Krishna, sim. Certamente essa pessoa pode ter feito em outra vida, mas não importa, mas é para não ver que o mestre espiritual, a graça do mestre espiritual, que a graça de Krishna encarnada na nossa frente, nos dá essa qualificação de poder ter amor por Krishna. Agora, a prática, a mera prática de sadhana, da disciplina espiritual, dotada de orgulho, que não nos conecta com o mestre espiritual por essa humildade, por essa submissão e o serviço, realmente pode alimentar também alguns anartas mais sutis, com pratista, desejo de prestígio, posição, entende? De prestígio de adoração, de reconhecimento que eu sou um devoto mais elevado. Eu sou Prabhu. Esse é um exemplo típico de devotos que não entenderam o que é humildade. Eles se chamam de Prabhu. Na verdade, nós temos que chamar outro de Prabhu. Eu nunca vou chegar para vocês, aqui é o Lokasakshi Prabhu. Não, aqui é o Lokasakshi Dasa, servo de vocês. Agora, eu estou servindo a vocês que são meus Prabhus, minhas Prabhus. Essa é a atitude da humildade, que é o pré-requisito. Então, Sutta Goswami certamente se qualificou, como está dito, Srila Prabhupada explica. Sutta Goswami, ele tinha todas as qualificações. Ele preenchia os requisitos de discípulo. E, portanto, ele foi dotado de favor pelos seus mestres espirituais, tais como Vyasadeva e outros sete. E, portanto, o sábio de Nabhishana não tinha dúvida nenhuma. Ele não é qualificado. Ele é um discípulo. Então, se ele é um discípulo qualificado, eu vou ouvi-lo como mestre.
Tem pessoas que querem ser mestre, mas não querem ser discípulo. Aí, que tipo de mestre é esse? Por isso que na vida espiritual nós podemos ver que nós sempre temos que estar agindo, nos associando corretamente. Então, esse primeiro ponto aqui da nossa aula de hoje, né, que está falando sobre a questão da qualificação, o segredo da vida espiritual. Existem muitos versos do Srimad Bhagavatam com pregação, que explica o porquê que as pessoas se tornam bem-sucedidas na vida espiritual. E assim como está dito aqui também, essa mansidão, essa humildade. A outra parte também muito interessante, que é um ponto, um outro ponto, mas que na verdade tem a ver um pouco com esse, que é o caso dos prachetas. Os prachetas também conseguiram, pelas suas austeridades, ver o Senhor Supremo. E o mestre deles, que era o Senhor Shiva, né, que orientou ele, e quando eles alcançaram a perfeição, ele falou assim: vocês foram bem-sucedidos, porque vocês também, entende? Vocês também foram, assim, mansos. Por quê? Falou, o segredo de vocês, os prachetas parece que eram 100 ou 1000 prachetas. Era um número bem grande de prachetas, que eram filhos de Maharaj, não estou me lembrando. Aí ele diz que vocês foram mansos, vocês cooperaram entre vocês, no serviço ao mestre espiritual. Quando os discípulos estão cooperando, o Srila Prabhupada falou, o amor de vocês por mim será testado. Será testado pela cooperação. O amor de vocês por mim, como vocês vão cooperar na missão, dessa missão. Então, para que nós, como verdadeiros discípulos, devemos nos ocupar nessa missão. Então, acho que até aí nós vimos o primeiro verso da aula de hoje, que é o verso número 8, né? Que é o Vetatuam. Agora vamos ver o verso 9, não, que complementam essa ideia. Então, Tatranja Sayushman Bhavatata Vinishchitam Punsam Ekam Tatashriya Dana Sanchitum Mahasi. Portanto, como te abençoaram com muitos anos de vida, explica-nos, por favor, de maneira facilmente compreensível, o que verificaste ser o bem último e absoluto para todas as pessoas em geral. Então aqui nós vemos realmente no prana, pariprashna, ele está perguntas relevantes. Ele, como nós falamos no começo, um Vaishnava, um devoto puro de Krishna, a sua preocupação é o bem-estar de todos. A preocupação de um verdadeiro devoto, por isso tem aquela famosa história do sábio que gostava de dar bênção, ele queria que as pessoas fossem bênçãos. Então ele se aproximou de um príncipe, né? Aí ele chegou, abençoou o príncipe. Viva sempre e não morra. Tá. Aí ele continuou andando, ele encontrou um açougueiro, não? Aí ele deu a bênção para o açougueiro. Não viva e não morra. Aí depois ele se aproximou de um brahmachari, um devoto austero que estava praticando disciplina, tendo austeridade, penitência. Aí deu a bênção para ele. Não viva, morras. Aí ele encontrou um devoto de Krishna, um devoto puro, um devoto assim, ocupado puramente no serviço de Krishna. Aí ele deu a bênção. Vivas, morras. Então vamos ver por que essas bênçãos, ou seja, esse sábio, ele queria o bem de todos, então ele abençoou que aquelas pessoas pudessem ter aquilo que a tornassem felizes. Então o príncipe estava ocupado em gratificação dos sentidos, e geralmente os príncipes às vezes corrompem, portanto, entende? Mas não importa, ele estava vivendo uma vida boa, entende? Agora, mas ele poderia depois da morte ter que pagar por suas atividades pecaminosas. Então ele falou assim, então não morras, entende?
aproximou do açougueiro. Não, desculpa. O príncipe, desculpa, ele falou, viva e morra. Não importa se você entende. Você está desfrutando agora, depois você vai no paraíso, você também vai desfrutar. Entende? Não, ao contrário. Eu falei. Aí depois ele teria que me enfrentar. Então não morra, viva, não morra. Agora o açougueiro, ele estava se ocupando em fazer mal às entidades vivas, e depois que ele morrer, ele teria que ir para o inferno. Então, não viva para não fazer mal a ninguém. E também não morra para você não ir no inferno. O Brahmachari, por sua vez, estava executando austeridade. Ele está tendo uma vida muito austera, muita dificuldade, muita austeridade. Então não vivas, porque está sofrendo nesse mundo fazendo austeridade. Morra, então vá receber o mérito de suas atividades piedosas, suas austeridades. Então, agora, um devoto puro, viva ou morra, não importa. Ele, nessa vida, ele só cuida do bem-estar das pessoas. Então ele deve viver. E, portanto, se ele morrer, também ele vai estar com Krishna. Ele vai estar na vida espiritual. Então não importa viver. Então por isso que os sábios, eles têm essa preocupação de querer o bem-estar. Então, por exemplo, e Suta Goswami, ele foi abençoado, não? Para poder ser o mestre por muito tempo. Porque essa cerimônia de Namishinana durou 1000 anos, então a pessoa tem que viver bastante para estar ali na Terra. Então o que acontece? O Acharya, o devoto puro de Krishna, entende? Ele não é uma pessoa assim que está assim, que tem uma falsa moralidade, que está assim criticando toda a Maya, tudo que está acontecendo. Não, ele quer dar o positivo para as pessoas, ele vai acrescentar. E portanto o processo de bem-estar, o processo filantrópico supremo, aquilo que pode ajudar a vida as pessoas a fazer todos felizes, entende? É o bem-estar espiritual. Porque o bem-estar material, ele é um alívio naquele momento, mas as pessoas podem de novo se ocuparem em atividades pecaminosas e depois vão estar sofrendo de novo. Entende? Então, meramente dar um prazer material não é o verdadeiro prazer. Então mesmo apesar dos devotos, às vezes, se ocuparem em atividades de caridade, ajudarem as pessoas que estão sofrendo, em hospitais, ou que seja, ou no alimento, ele nunca faz isso desassociado do serviço. Por exemplo, os devotos dizem, nós temos na ISKCON, nós temos um programa chamado Alimentos para a Vida. Entende? Então, na verdade, a pessoa fala, mas alguns devotos criticam Alimentos para a Vida, dizem que é uma especulação, que não é uma comissão de Prabhupada. Mas eu discordo deles, porque, na verdade, o que motivou o Alimentos para a Vida era exatamente a compaixão. Srila Prabhupada estava em Mayapur, na cobertura do templo, e quando ele viu no lixo de Mayapur, os devotos na Índia, eles comem pratos de folha de bananeiro, às vezes folhas secas, que fazem um prato tudo bem bordadinho, muito bonitinho, muito prato redondo. E ali o resto dos alimentos dos devotos é jogado, e aí vem as vacas, os cachorros, os porcos, os corvos, todos esses animais, e vão comer o resto. Mas ele viu que junto com esses mendigos tinham seres humanos, homens, mulheres e crianças, que estavam brigando para poder comer aquele resto dos alimentos. Aí Srila Prabhupada viu aquilo, e Prabhupada sentiu uma lágrima. E aí Prabhupada ficou assim triste, muito triste. Aí chamou os seus GBCs, os seus líderes, falou que a partir de agora, no raio de tantos quilômetros dos templos, ninguém pode passar fome. Então, na verdade, não é que às vezes as pessoas pensam que o devoto tem que ser insensível, entende? E às vezes tem uma filosofia um pouco especulada que diz, não, você não pode tirar o sofrimento das pessoas, porque é o karma delas sofrerem, e se você tirar o karma delas, você vai ter que sofrer. Eu não sei de onde que vem essa filosofia de que quando você faz uma atividade piedosa, para aliviar o sofrimento de quem está sofrendo, você tem que pegar você tirando o sofrimento. Não, se aquela pessoa teve o karma dela, o sukriti dela permitiu que naquele momento aquela condição de miséria cessasse e você foi o instrumento do bom karma dele, você não pegou a karma dele.
Então, na verdade, um devoto, ele tem compaixão, porque na verdade é aquele famoso verso do Bhagavad Gita, os sábios não lamentam pelos vivos nem pelos mortos. Às vezes essa pregação que é correta, né, que explica a questão espiritual, é utilizada para, às vezes, fazer os devotos ficar de coração duro, o devoto perde insensibilidade. Mas um Vaishnava, ele não quer nenhum tipo de sofrimento, para dukkha dukkhi, ele sofre e vê os outros sofrerem. Então, é claro, porque um devoto, ele tem inteligência espiritual, ele acrescenta nas atividades que ele faz a vida espiritual. Entende? Então podemos ver que dessa forma o bem-estar espiritual, ele é automaticamente acompanhado do bem-estar material. Então que nós podemos alimentar as pessoas, sim, mas nós não vamos dar boga para as pessoas, nós estamos dando praçada. Então a atividade da pessoa meramente estar alimentando as pessoas, ela vai estar sendo cumprida. Então, Prabhupada tinha compaixão. Então, agora querer eliminar essa atividade por ser filantrópica, não, isso não é importante. Então, algumas pessoas não acreditam, acham que não é tão importante, mas era um desejo de Srila Prabhupada que as pessoas pudessem purificar. E comer prachada purifica as pessoas, os animais todos, para que eles possam começar ali já a sua vida espiritual, porque é Krishna que está ali. Então, dessa forma, entende? Os sábios em Naimisharanya estavam fazendo esse yagya, esse sacrifício, para o bem-estar da humanidade, tendo em vista que Kali Yuga está presente. Então, Kali Yuga vai te gerar tanto sofrimento. Então, portanto, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu apareceu em Kali Yuga com o movimento de Sankirtan. Então, às vezes, nós podemos ver que as pessoas não apreciam o movimento de Sankirtan. E, portanto, Chaitanya Mahaprabhu, os grandes acharyas, às vezes fazem recursos de adotarem medidas ou adotarem atitudes que não são as mais elevadas na plataforma de amor espontâneo, mas que são condizentes a chegar às pessoas no nível que ela está. Por isso que Srila Prabhupada diz que um devoto puro, mestre espiritual, ele está preocupado com as condições deste mundo, para que mesmo essas condições melhores permitam que a pessoa possa se ocupar na vida espiritual. Porque uma pessoa não pode se ocupar na vida espiritual se as necessidades básicas não estão sendo supridas. Entende? Por exemplo, você não pode sentar para cantar Hare Krishna, para cantar, como eu sempre digo, quando eu prego o pessoal de yoga, né? Mas não pode sentar para cantar o Om, mantra, nome de Deus, se você tem um Om embaixo dele. Esse mantra Om da fome, ele impede a pessoa, às vezes, de apreciar a vida espiritual. Então, por isso que, junto com o trabalho espiritual, os devotos são bem querentes, eles não são pessoas alienadas do mundo. Eles não são alienados do mundo, mas eles não são alienados da vida espiritual. Então, por isso que o devoto tem inteligência de fazer um mau uso do mau negócio, de estar aqui. Por exemplo, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, ele chegou em Nova York, chegou nos Estados Unidos. E ele não estava lá como muitos yogis, muitos grandes místicos, grandes filósofos indianos que foram para a Índia, assim como Krishnamurti, Vivekananda. Eles ficaram lá em apartamentos com móveis de francês, com coisas assim, foram tratados assim como assim, grandes. Mas Prabhupada não, Prabhupada foi lá e ficou com os marginais da sociedade naquele momento, os hippies, entende? Drogados. Prabhupada entrou numa comunidade de campo de nudismo. Imagine, se Prabhupada estivesse só preocupado em criticar as contaminações de Kali Yuga, as pessoas não iriam se abrir para o lado positivo da consciência de Krishna. Então aí sim nós podemos realmente resolver os problemas da nossa sociedade. E é exatamente isso que é a finalidade do movimento de Sankirtan. O movimento de Sankirtan é trazer o bem-estar último para a sociedade, fazendo com que nós possamos despertar a nossa verdadeira posição como servo eterno de Krishna. E, portanto, o movimento da consciência de Krishna, o cantar dos santos nomes, ele executa isso paralelamente, ao mesmo tempo que ele purifica o coração
daqueles que são ofensivos, se manifestando como nama baixa. Então, às vezes na pregação, um mestre espiritual não dá a coisa perfeita, pura, porque as pessoas ainda não estão na condição de receber o puro. Então ele permite que aquela pessoa receba, como está dito que às vezes tem as ofensas no cantar dos santos nomes, nós não podemos pregar as glórias do santo nome aos infiéis. E nós podemos ver que eles em Sancta é isso, eles estão pregando para os infiéis. Então o ponto é isso, que nós não estamos dando os santos nomes, nós estamos dando nama baixa. Então a sombra dos santos nomes purifica. O que é a sombra dos santos nomes? É cantar os santos nomes, ouvir o nome de uma pessoa que não tem a atitude correta. Então aquela pessoa vai se purificando. Então, de uma forma, o movimento da consciência de Krishna deve chegar neste nível de estar aberto para todos, para aliviar o sofrimento. É isso que deve motivar um devoto. A motivação nossa não é estabelecermos um movimento, nos estabelecermos como seres puros e perfeitos, os gurus, e condenar o mundo. Não. Eu confio plenamente na força dos santos nomes, a força da mensagem de Krishna Katha, a força do civilizacional para purificar as pessoas e qualificarem para que elas possam receber cantar os santos nomes sem cometer ofensas. As pessoas possam fazer serviço devocional de uma forma pura. Prabhupada aceitou o serviço devocional de muitas pessoas que não estavam na plataforma perfeita, porque ele confiava no santo nome. Ele confiava em Krishna. Ó Krishna, quando ele estava vindo no navio, ele falou assim: eu não sei, meu amor, dê um lenço para mim. Aqui está. E portanto ele estava movido por isso e pela fé profunda. A fé profunda nos santos nomes de Krishna. A fé profunda no movimento de Sancta. Ele falou: eu não sei o que eu vou fazer aqui. Eu não sei o que eu vou fazer nesse mundo, mas não importa, eu sou um fantoche, me usa e guia. Então, esta talvez seja a mensagem que fala aqui. Entende? E como eu posso estar nesse mundo, você está gostando de você me abençoa com uma vida boa, longa, saúde, por favor, entende? Me explica o que é o bem último e absoluto para as pessoas em geral. Qual é o bem último? Entende? Então, por isso, o mestre espiritual, então, nosso serviço tem que ser a missão do mestre espiritual. Porque o mestre espiritual, Srila Prabhupada, ele sabe o bem último, que é a pregação da consciência de Krishna. Nós não devemos tomar outras agendas políticas, assim, moralistas. Não? Isso é ótimo, mas é consequência, não é a meta. A meta é exatamente estabelecermos a consciência de Krishna, cantar os santos nomes, aí tudo vai se desenvolver. Tá? Eu acho que agora já são 9h20 quase, né? Parece que é uma hora de aula. Então eu vou encerrar aqui a minha exposição. Vamos ver se alguém tem perguntas, né? Nós podemos esclarecer algumas perguntas aí. Entendeu? Obrigado pela audiência. Então eu vou começar da última para a primeira. Não, vou voltar para começar da primeira, tá? Então Cláudio, o grande maestro aqui, meu amigo, que está me ajudando na parte técnica, que a gente não está acertando em algumas coisas, mas está tudo certo. Prima Marta, deixa eu ver a pergunta lá de Recife, Harinata, Cristian Nogueira, vários, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui, é bastante gente, eu estou vendo. Vamos ver aqui. Ainda não veio perguntas. Alguém, alguma dúvida, algum comentário para a gente poder responder? Tá, enquanto não aparece pergunta, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse verso. Então, o contexto aqui do Srimad Bhagavata que nós estamos falando aqui é exatamente as perguntas dos sábios. Tá? Sutaveda Goswami, ele
foi escolhido, não? Entre os devotos mais... Na verdade, a história de Sridhar Goswami, ela tem um antecedente. Na verdade, quem estava ali falando para o sábio da Misharana era o pai de Suta Goswami, que era Lomaharshana. Então, Lomaharshana, ele foi escolhido para ser o orador do sacrifício da Misharanya. Mas houve um pequeno mal-entendido, não? Um pequeno mal-entendido que o Lomaharshana, ele morreu. Ele foi, na verdade, morto pelo Balarama. Por quê? E é interessante essa história de Balarama, porque também complementa essa questão que nós estamos falando do mestre espiritual, a qualificação do discípulo e a qualificação também do mestre espiritual. Porque Balarama, ele não aceitou a política da batalha de Kurukshetra, a guerra com os Kurus, e saiu peregrinando pelo mundo todo. Um dos lugares que ele peregrinou, ele apareceu em Naimisharanya, e ali ele viu, em muitos outros lugares, que ele entrou na arena e quem estava sentado no Vyasasana era exatamente o Maharshana. É dito que quem senta no Vyasasana está representando Krishna, é o Guru, entende? E Balarama é o Guru original, entende? Então é dito que quando quem está presidindo a aula, né, da Nasana, ele não deve levantar para saudar pessoas que entram, entende? Às vezes chega uma pessoa importante, as pessoas entram, levantam para saudar, mas ele não deve, porque na verdade ele está representando Krishna, então ele não deve levantar. Então, quando Balarama chegou na arena de Naimisharanya, todos os sábios se levantaram. É dito que é interessante que é uma coisa até mesmo fisiológica, né? Ou energética, que quando uma pessoa muito importante entra, o ar vital de todo mundo levanta, então a pessoa é levada no impulso de querer ficar em pé. Como às vezes até que é espontâneo. E aí todo mundo se levantou, mas Lomaharshana continua sentado, Nasa. E aí Balarama viu aquilo e foi até ele, pegou uma palha de grama no chão, uma folhinha de grama no chão, e com ela na cabeça de Lomaharshana matou. Aí aquilo gerou um certo problema, porque os sábios tinham abençoado Lomaharshana uma vida longa para que pudesse falar, presidir a arena durante 1000 anos. E a promessa dos sábios ia ser quebrada, porque Balarama matou, entende? E ele matou por quê? Porque pela falta de humildade. Se ele estava recebendo toda aquela honra, porque estava representando Deus, se Deus entra, ele tem que adorar Deus. Mas ele esqueceu. Ele pensou que estava naquela posição. Então, portanto, a palha na rua, como está dito, Trinada pisa nunchena, tarura pisa rina, amani na manadena, kirtanya sadahari, uma pessoa, para que ela possa estavelmente cantar os santos nomes, kirtanya sadá, cantar para sempre, não é cantar de vez em quando, mas que ela possa nunca parar de cantar, nunca parar de servir a Krishna. Ela tem que ter essa atitude treinada, mais sentir-se mais baixo que a palha na rua, mais tolerante do que uma árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio e pronto para oferecer todo o respeito aos outros. Então, na verdade, essa atitude na vida espiritual é o que nós chamamos de humildação. Entendeu? Às vezes a pessoa fala, mas eu não vou me humilhar. Não, isso não é se humilhar. Humilhar-se é você ser pisoteado por alguém que não é digno. Entende? Agora, humildade significa aceitar a sua posição perante o Senhor Supremo. Então, na verdade, o devoto tem que ter essa atitude. E, como Lomaharshana não teve essa atitude perante aquele que ele estava representando, ele esqueceu que ele só não prestava respeito porque ele estava representando aquela pessoa que chegou. Ele esqueceu de fazer isso e, portanto, foi morto. E como sábios tinham dado a bênção da vida longa para Lomaharshana, eles questionaram o ato de Balarama, entende? E aí Balarama, assim que é bem querente dos devotos, ele é o Senhor Supremo, fez com que eles não quebrassem a sua promessa. Por quê? Porque o filho
na verdade, é a continuação do pai. O filho não é diferente do pai. O filho, quando ele se qualifica, ele segue os passos do pai. Então ele colocou então o filho de Lomaharshana, que é Sutta Goswami, para continuar, e assim a bênção que tinha sido dado ao pai pôde continuar. O filho, assim, Balarama, ele manteve, fez com que os seus devotos, sabe, não quebrassem a sua promessa e mantivessem. Então, dessa forma, Balarama, ele veio ali mostrando. Então, é muito importante entender essa questão do mestre espiritual, entende? Porque o mestre espiritual, ele é a encarnação do serviço a Krishna. Se descreve que o mestre espiritual, ele é manifestação simultânea de Krishna como representante de Balarama e da energia interna de Krishna como representante de Srimati Radharani. Por isso é dito que quando nós estamos ainda na plataforma na plataforma ainda formal, reverencial de adorar a Krishna, o mestre espiritual, ele está se manifestando na forma da expansão de Balarama, que é Paramatma, porque Balarama, ele como Shankarshana, ele se manifesta no princípio de Paramatma no mundo material, tanto como Mahavishnu. Shankarshana é o Paramatma de toda a energia material, e depois como Garbhodakshai Vishnu, que é Paramatma de Brahma e desse universo em particular, e depois como Kshirodakshai Vishnu, que é o Paramatma no coração de todos. Então com o Paramatma, ele orienta, ele dá o conhecimento para a criação do mundo material e também o conhecimento para você se libertar desse mundo material. Então o mestre espiritual, assim, ele representa. E quando nós podemos, assim, desenvolver atitude assim espontânea, amor por Krishna, aí o mestre espiritual, ele é o representante dos associados eternos de Krishna. Por isso é dito que o serviço devocional, nesse lado mais introspectivo, que é conhecido como Raganuga Bhakti, nós servimos a Krishna inspirado nesses associados eternos de Krishna, no serviço a Krishna. Então, portanto, o mestre espiritual, ele se manifesta como essa colocação. Mas o mestre espiritual, ele é qualificado porque o discípulo é qualificado. E ali no mais nós temos que entender, no Néctar do Chaitanya Charitamrita, ele descreve que o mestre espiritual tem várias manifestações, como Shiksha Guru, Diksha Guru, a uma opulência de mestre. Krishna não abandona a entidade viva, vindo de várias formas para guiar na vida espiritual. Então vamos ver se pareceu perguntas. Parece que o pessoal não está querendo fazer perguntas. Está tudo bem, mas de qualquer forma, obrigado pela presença, né? Quem está aqui, Mataji Onkara, obrigado pela sua presença na aula, né? Bhakta George, lá de Juiz de Fora, o Juiz de Fora Patita Pavana, o Bhakta, o Adibhakta lá, que realmente nunca desiste de pregar conceitos de Krishna em Juiz de Fora. Aqui é Kátia, né? Mataji Sundarang, Vólia Dias, se eu às vezes falar o nome civil, porque está escrito aqui. A Vrinda, Duarte, ó, Jai, Débora Esplendore. Então, acho que Rio Prabhu, entende? Yogi, entende? Prabhu, entende? Depois de Ishabhakti, entende? Entende? Minha esposa também está aqui assistindo. Mahekeshwari, Ricardo, esse aqui é o Hari Darshana, né? Yogi Hari. Então, várias pessoas, não vou conseguir falar todo mundo, mas eu gostaria de agradecer. Agradecer também ao Cláudio, que está tentando me ajudar aqui para que a gravação seja feita da melhor maneira, mas nunca a gente consegue acertar, mas até uma outra oportunidade. Então podemos encerrar nossa aula. Hare Krishna, todas as glórias, Srila Prabhupada, por sua bênção, de todos vocês estarem aqui. Hare Krishna.